Então, pessoal, vamos continuar aqui nossas aulas. Agora eu quero mostrar para vocês a parte das estruturas de repetição. Então, vou criar um novo projeto aqui para a gente poder dar continuidade. Meu project. E vamos lá, deixa eu botar aqui. Então vai ser repetição for. Então, no C# a gente tem alguns tipos de laços de repetição. A gente tem o for. Eu vou explicar todos, mas eu vou só listar para vocês. Deixa eu botar aqui. Tipos de repetição no C#. A gente tem o for, a gente tem o while, a gente tem o do while e a gente tem o for each. Deixa eu ver se está escrito certo. For each. Aqui ó, for each. Eu vou explicar todos eles, então, e vou explicar para que serve. Para o laço de repetição, ele serve, como o nome já diz, ele fica repetindo alguma coisa durante alguma condição, durante algum processo que você vai definir. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês terem uma ideia como eles são úteis. Se eu quisesse exibir na tela, por exemplo, a mensagem assim. Se eu quisesse exibir meu nome na tela 10 vezes, como é que a gente, até agora, como é que a gente ia fazer? A gente ia copiar isso aqui e ia. Quantas vezes fosse, né? E o laço de repetição ele serve para quê? Para fazer isso aqui sem a gente ter que ficar mandando o mesmo comando toda hora, ele faz sozinho. E como é feito isso? Vou começar então explicando o for. O for ele tem a sintaxe dessa forma. Deixa eu botar aqui para baixo. For, a gente abre, fecha o parênteses, já vou abrir as chaves também, como eu disse na última aula. Sempre bom fazer isso. Aqui ele tem três parâmetros que você tem que definir. O primeiro parâmetro dele é a inicialização de uma variável. E então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada i. Geralmente a gente usa esse tipo de nome para laço de repetição, o i. Então, int i. E aqui a gente já coloca o valor que ela vai iniciar. Por exemplo, eu quero que ela inicie quanto? Em 0. Certo? E aqui no meio eu tenho que colocar até onde que eu quero que ela chegue, a nossa condição para isso aqui poder executar. Então vamos aqui, qual vai ser a condição para isso aqui executar? Vamos exibir o nome 10 vezes, vou dar aquele exemplo. Então, se vai começar em 0, ele para exibir 10 vezes ele tem que chegar até o 9. Ou seja, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 10 vezes que ele vai repetir. Então eu tenho que fazer enquanto o i for o quê? For menor que 10. Ou enquanto o i for menor ou igual a 9, né? Isso aqui vocês já entenderam, que eu ensinei os operadores relacionais. Dá no mesmo. Então eu vou botar menor que 10. Ou seja, vai do 0 ao 9. E o terceiro parâmetro que a gente passa aqui é a incrementação. Quanto que ele vai aumentar cada vez que ele repetir. Porque ele vai começar em 1. Mas a gente tem que falar também para ele quanto que ele vai aumentar. Ele vai fazer 1, aí depois a gente tem que falar aumenta mais 1. Aí ele vai. Aumenta mais 1, ele vai. Até que na hora que ele aumentar e der i menor que 10, se ele chegar em 10, ele já para, não executa mais, ele sai do laço. Ele vai fazer aqui até chegar a 9. Quando for para 10, ele para. Então uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu vou ter que até mostrar antes, é isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso dar o valor para uma variável da seguinte forma. Deixa eu botar a variável vou botar a variável a aqui fora, inteira. Se eu quiser dar o valor de 1 para ela, o que eu faço? A é igual a 1, certo? E se eu quiser agora fazer que essa variável receba o que ela tem mais 1, como que a gente pode fazer? A recebe A mais 1, certo? O que está acontecendo aqui? Ela está recebendo o valor dela, que ela já tinha, somado de 1. Bem fácil isso. E tem outra forma de escrever, que a gente escreve assim, A mais igual a 1. Ou seja, isso aqui significa a mesma coisa que isso aqui. Ela está recebendo ela mesma somado com o valor que eu passar aqui. Podia ser qualquer valor. Se eu botasse 2, ela seria somada com 2. É a mesma forma. Então, A recebe A mais 1. Aqui. Certo? Então, e tem outra forma ainda quando a gente quer somar apenas 1. Que a gente bota A
mais mais. Dessa forma a gente também está somando 1. Esse aqui é sempre 1. Quando você quiser somar sempre 1 ao valor que ela já tinha, é só botar A mais mais, ela está incrementando. Isso a gente pode fazer com decrementar também, a gente pode botar A menos menos, que ela vai tirar 1. E essa forma aqui que eu passei também serve para os outros operadores. Olha, eu posso fazer A menos 1, que recebe ele menos 1. Eu posso fazer que ele recebe ele vezes 1. Eu posso fazer que ele recebe ele dividido por 1. E ainda tenho ele que pega o resto dele por alguma coisa. Cadê? Ainda posso fazer isso. Certo? Então, essa parte aqui que a gente vai usar a incrementação. Ou seja, toda hora que o laço de repetição chegar aqui, concluir o que eu quiser, ele vai ter que incrementar de alguma forma. E dessa forma vai ser o que a gente definir aqui. Então, eu quero que sempre que ele chegue no final, ele some 1 na variável i. Certo? Porque ele vai começar em 0, vai executar e vai somar 1. Aí vai continuar. A condição é verdadeira? É. Porque vai ser 1 é menor que 10? Sim. Então ele continua. Aí ele soma mais 1 e volta aqui e testa a condição. 2 é menor que 10? É. E ele vai ficar fazendo isso até chegar no 9. Quando ele chegar no 9, 9 é menor? É. Só que ele vai somar 1. Aí ele vai vir na condição. Aí vai dar 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. Então ele sai do for e vai aqui para fora. E o que a gente coloca dentro desse for? Deixa eu comentar essa linha aqui. Isso aqui a gente não precisa, que foi só um exemplo. E o que eu coloco dentro dessa linha aqui? A mensagem, o que eu quero que ele faça cada vez que ele passar nesse laço. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça isso aqui, olha. Toda hora que ele passar aqui, ele vai exibir essa mensagem. Olha, se a gente testar, olha o que acontece. Olha aqui. Ele fez isso 10 vezes, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. E a gente não teve que escrever um monte de linhas de código como a gente estava acostumado, como a gente ia fazer, né? Então, aqui, olha, é o começo do uso do for. Aqui a gente já vai começar a aprender a usar os laços. É todos simples. A gente vai ver o while, o do while, e esse daqui a gente vai ver mais pra frente, porque esse aqui é um pouco diferente, mas a gente vai aprender ele também. Essa parte aqui de incrementação não tinha passado. Então já vou aproveitar aqui e já vou mostrar como é que funciona o while. O while, deixa eu fazer uma coisa com vocês. Eu não vou declarar essa variável aqui dentro, porque quando a gente declara uma variável dentro de uma função, por exemplo, dentro de um bloco de comandos, ela só é visível aqui. Ou seja, aqui fora a variável i já não existe mais. Ela só está existindo dentro desse for. Então eu quero que ela exista ainda, que eu vou utilizá-la. Então eu vou tirá-la daqui, vou declarar fora. E aqui eu vou só dar o valor inicial dela, i igual a 0. Só isso que eu vou fazer aqui dentro. Então o while, como que ele funciona? Ele é um pouco diferente do for, porque aqui dentro ele só leva um parâmetro. E qual é esse parâmetro? Ele só leva a condição aqui dentro. Ou seja, então, eu vou botar a mesma condição de cima, i menor que 10. Só que o que a gente tem que fazer então para poder funcionar? Primeiro, antes então dele entrar aqui, a gente tem que falar quanto que vale i, né? I igual a 0. Porque o que que acontece? Ele vai fazer isso aqui, ele vai chegar no 9 aqui, né? Então na hora que ele fosse entrar aqui, ele já ia entrar com 9, já não ia nem entrar. Por quê? A condição já não ia ser verdadeira. Aqui ele só vai entrar quando a condição for verdadeira. E quando começa em 0, 0 é menor que 10. Então ele vai entrar aqui. E agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar isso daqui. Se a gente testar, vai dar um erro. Vou testar para vocês verem. Olha aqui. Está fazendo infinitamente, tá vendo? Por quê? Aqui a gente botou aqui e começa com 0. Isso está certo. Aí está dizendo 0 é menor que 10? É. E ele está exibindo a mensagem. Mas está fazendo isso toda hora. O i não está sendo incrementado nunca. Tá vendo? Ele está sempre com valor 0. Dentro desse while ele não é incrementado. Então, vai 0 menor que 10 aqui. A gente caiu no quê? Num loop infinito. Nunca vai acabar isso aqui. Vai ficar para sempre. E como que a gente trabalha no while então? A gente tem que fazer a incrementação dentro aqui. Então, toda hora que ele passar por aqui, exibir, então a gente bota assim, i mais mais. Então, toda hora que passar por aqui, você exibe essa mensagem aqui para mim, a gente está dizendo isso para ele. Exibe essa mensagem e soma 1 no i. E na hora que ele somar 1, olha aqui o que vai acontecer. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu dar uma mensagem aqui.
console.writeLine uso do while, e aqui em cima eu já vou colocar o uso do for, para a gente poder ver bem isso no código. Olha, uso do for, uso do while, os dois funcionaram da mesma forma. Vocês vão ver quando começarem a programar, fazer alguns programas já assim, vocês vão ver quando vai ser necessário usar cada um. Na maioria das vezes a gente usa o for. O for é bem fácil de usar e é o que mais usado. Mas tem casos que a gente precisa usar o while, e tem casos também que o for é o mais adequado. Isso a gente vai ver com o tempo, a gente vai pegando a prática de quando usar cada um. Então deixa eu ver aqui. Vou aproveitar essa aula aqui, já vou falar do while também, que a gente já mata esse assunto tudo de uma vez só. O do while, a sintaxe dele é dessa seguinte forma: você escreve do, abre e fecha a chave, e o while você coloca aqui embaixo. Olha, a condição dele vem embaixo e você bota o ponto e vírgula. O que acontece? Nesses casos aqui, eles só vão entrar aqui se a condição for verdadeira. Eles não vão entrar, olha o while, ele só vai entrar aqui se a condição for verdadeira. Se não for, ele não entra aqui. Por exemplo, se eu colocasse aqui 10, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha o que vai acontecer. Deixa eu apagar isso aqui porque eu não botei nada e vai dar erro, né? Olha ali, ele não entrou no while, porque a condição não foi verdadeira. Ele só entra se a condição for verdadeira. E já o do while, deixa eu copiar essa linha aqui, deixa eu colar aqui, o uso do while. Então, aqui ele entra no laço primeiro, ele não faz nenhum teste, ele já entra sem fazer nenhum teste. Então, ele sempre executa pelo menos uma vez. E quando ele faz o teste, ele faz, entra e executa tudo. Quando ele acabar de executar, aí ele testa. Ou seja, então ele sempre vai executar uma vez. Se eu colocar aqui i menor que 10, eu vou fazer o mesmo esquema aqui de cima. Vou somar 1, porque você já sabe que tem que somar, porque senão vai cair num loop infinito aqui. Tá. Se eu mandar executar, o que aconteceu? A mesma coisa, uso do while. Funcionou, exibiu os 10. Só que se eu botasse 10 aqui, olha o que ia acontecer. Se eu botar para ele começar com 10 o i, olha, ele exibiu uma vez. Ou seja, isso daqui é bom quando você for fazer um programinha de console, por exemplo. Se for botar um menu, então é bom utilizar o do while, porque você pergunta para o usuário, você quer continuar usando o programa? Aí ele sempre tem que executar pelo menos uma vez o que tem ali dentro, para depois testar. A gente vai ver, acho que eu vou fazer um programinha desse com menu aqui de console, para vocês entenderem bom o uso do while. Mas é basicamente isso a diferença entre eles, que esse daqui testa no início, nesse caso aqui, esse código aqui está fazendo o mesmo efeito desse daqui, igualzinho, não tem modificação nenhuma, só a sintaxe diferente. E aqui o do while, ele é diferente, né, porque ele inicia uma vez, mesmo sem ter condição nenhuma. Então ele é executado uma vez, pelo menos. Aí depois que ele executar uma vez, ele vai testar, que nem aconteceu ali. E se eu colocar 0 aqui de novo, ele vai executar as 10 vezes. Então é isso aí, ó. Espero que vocês tenham entendido basicamente como é que você usa os principais laços aí. Principais não, né? Todos, né? Porque o for each é um pouco diferente, é para trabalhar diferente. Então era isso que eu queria passar nessa aula para vocês, ensinar um pouco dos laços de repetições. Eu sei que eu não falei, não fui lá no básico, eu já mostrei mesmo, porque o objetivo desse curso não é ensinar a programar, introdução à programação. Aqui é ensinar C#, linguagem C#, não ensinar introdução de programação, o que é uma variável, o que é... Essas coisas eu não pretendo passar nesse curso, por isso que eu estou passando direto por essas coisas. As primeiras aulas eu sei que está sendo bem corridas, bem rápido mesmo, porque a gente partir para as coisas de C#, as funcionalidades dele, não ficar travado nessas coisas de lógica de programação, essas coisas eu não quero passar aqui. Então é isso aí, bem fácil mesmo o uso e até a próxima aula.